Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas aqui presentes. Está aberta mais uma sessão da primeira comissão disciplinar do TJD de São Paulo, no dia 5 de maio de 2025, às 5h10 da tarde. Passamos então ao primeiro processo de pauta, uma preferência, o número 11 da pauta, processo 295 de 2025, de relatoria do Dr. Wesley Dornas de Andrade, a quem tem a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, aos demais auditores, doutora Carolina, doutor Bernardo, doutora Ana e todos os demais presentes. Processo número 295 de 2025, jogo entre Mirassol Futebol Clube e Rio Preto Esporte Clube, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 19 de abril de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Cauã Vitor Soares da Silva, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O atleta é primário e a denúncia se baseou no relato da súmula, pois, segundo o relato da arbitragem, o atleta atingiu seu adversário de forma temerária, executando um movimento com a perna em altura incompatível. A prova de vídeo juntada pela defesa, seu relatório, senhor presidente. Obrigado, excelentíssimo relator. Antes de passar a palavra para a Procuradoria, vou pedir a gentileza de passar o vídeo nos autos. Licença, vou me aproximar aqui. É bem rápido o lance, na realidade. Aqui é o atleta número 2, o Cauã. E quiser voltar de novo, João. É bem rápido mesmo. Ele foca na bola e erra o tempo da bola, levando um pouquinho a perto. É só isso. Relator satisfeito? Passa mais uma vez, por favor, João. É bem rapidinho. Ele vai em direção à bola e levanta um pouquinho a perna. Doutor Caio, está satisfeito? Doutora Ricardo? Doutora Caroline? Doutora Beatriz? Perfeito. Então, com a palavra, a doutora Procuradoria. Boa tarde a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, secretária. Obrigada a todo mundo. A Procuradoria gostaria de desqualificar a denúncia para o 250. Perfeito, então. Muito Obrigada. obrigado. Passo a palavra à doutora Ana Beatriz. Primeiramente, boa tarde, presidente, relator, demais auditores, procuradoria, secretaria, demais colegas defensores. Como pode se ver, é um ato simples aqui, na realidade. Foi, evidentemente, o atleta, ele visa a bola, ele erra um pouco o seu tempo, levantando a perna um pouquinho mais do que ele deveria, e acaba tomando o segundo amarelo. Aqui a defesa entende que, realmente, ele já foi... Me fugiu a palavra, pelo amor de... Já foi penalizado. Obrigada, doutor. Ele já foi penalizado o suficiente, tendo em vista que ele desfalcou o seu time naquele momento e teve o cumprimento da automática. Então, por essa razão, e até mesmo pela desqualificação da própria Procuradoria, pede-se a absolvição, entendendo porque o atleta ele é amador e também primário, então a aplicação do 182, com a sua primariedade, pede-se pela absolvição, tendo em vista que a penalidade já foi o suficiente pela automática. Mas, se caso assim vossas excelências não entenderem, pede-se pela aplicação mínima do artigo para converter em advertência. Essa é a defesa. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Agradeço à douta Procuradoria pelo aditamento da denúncia. Parabenizo também a doutora Ana pela sempre brilhante exposição aqui perante essa comissão. Tendo em vista o aditamento da douta Procuradoria, e também o vídeo ele é bem claro na tentativa do atleta, e já observando também os julgados dessa comissão em relação a situações de segundo cartão amarelo, meu voto é pela condenação do atleta em uma partida nos termos do artigo 250 do CBJD, convertido pela primariedade, também os demais benefícios, à pena de advertência. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Doutor Caio, como vota? Boa tarde a todos. Bom, considerando a prova de vídeo apresentada, a desclassificação já... Melhor? Peraí. A desclassificação já efetuada pela Procuradoria. Acompanho o relator no presente julgamento, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Ricardo, como vota? Boa tarde a todos, renovando aqui, então, pegando carona nos cumprimentos do presidente, do relator, parabenizando a Procuradoria pela postura, pela posição, parabenizando a brilhante defesa, eu acompanho integralmente o brilhante voto. Perfeito.
Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Eu, igualmente, acompanho o relator e cumprimento brilhantemente pelo voto feito. Aproveito para cumprimentar também a Procuradoria e a doutora Beatriz pela defesa, cumprimento o doutor Bernardo, todos os presentes aqui, além da Secretaria. Então, fica por votação unânime, desclassificada a conduta do artigo 254 para o artigo 250 do CBJD, aplicando-se a sanção mínima de uma partida, a qual fora convertida em advertência por votação unânime. Encerradas as preferências. Imagina. Perfeito. Obrigado. Encerradas as preferências do presente caso, vamos então à pauta ordinária normalmente. O primeiro processo da pauta é o de número 284 de 2025, da presente sessão, de relatoria do Dr. Caio César Tomeuto Mendes, a quem tem a honra de passar a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos. Essa é a minha primeira sessão de julgamento aqui no Tribunal de Justiça Esportivo da Federação Paulista. É uma honra muito grande estar diante de Vossa Excelência, doutor Breno, doutor Wesley, Ricardo, Bernardo, Carolina e Paulo. João, muito obrigado por toda a assistência e ajuda nesse tema. Esse processo, 284-2025, nesse processo, a Procuradoria oferece a denúncia contra a agremiação São Paulo Futebol Clube, por conta de ocorrido no dia 19/4 deste ano, num jogo do Campeonato Paulista Sub-15 entre São Paulo e Referência, pelo artigo 191, inciso 3º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, em virtude da não utilização de bolas novas e no modelo definido para a competição referente ao ano de 2025. Conforme a denúncia, foi justificado ao árbitro que essa ausência das bolas se deu pelo não envio pela Federação Paulista. Há também, juntado aos autos, um e-mail de comunicação por meio do qual o senhor Delfina esclareceu o clube mandante sobre a necessidade de retirada dessas bolas para a utilização do jogo, sendo que essa retirada somente ocorreu no dia 23/4, portanto, 4 dias após a realização da partida. A Procuradoria denuncia, portanto, o São Paulo Futebol Clube com incurso no artigo 191, inciso 3, em virtude do descumprimento do regulamento da competição com relação às bolas oficiais necessárias para a partida. Esse é o relatório. Muito obrigado, excelentíssimo relator. Não há provas a produzir no presente caso, correto? Perfeito. Então, passo a palavra à doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigada, relator. Aqui seria importante só destacar, primeiro, que a agremiação ela é reincidente, tá? Especificamente 4 vezes no 191. E a gente levar em consideração até que a federação ela tem um acordo com a empresa, né? Tem um contrato de patrocínio com a empresa que fornece as bolas. Então a gente tem toda uma questão contratual para ser seguido no rigor de todas as competições serem utilizadas as bolas. A gente até fez uma reunião com a equipe de marketing aqui da federação que ele bateu muito falando: gente, vocês não sabem o problema que a gente tem com o parceiro quando a gente não tem essas questões da utilização das bolas do ano. Não é uma mera frescura, vamos dizer assim, tá? Então eu só queria enfatizar esse ponto e até porque o clube ele foi avisado previamente com antecedência necessária para retirar as bolas e não o fez. Perfeito. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os auditores na presença, na pessoa do presidente. Cumprimento a outra procuradoria também, secretaria. Uma boa tarde a todos. De maneira muito breve e até mesmo reconhecendo que, de fato, essa questão do patrocínio ela é algo que precisa ter atenção numa situação como essa, mas essa defesa destaca também que, passando a parte desportiva, no que diz respeito ao jogo, à partida, não houve prejuízo para a sua realização ou a qualidade mesmo técnica da partida, porque apesar de anotar ali na súmula a menção de que havia algumas avarias na bola, nada que fosse capaz de prejudicar o bom andamento ou a própria qualidade da partida. Essa defesa aqui destaca somente 2 pontos, que isso se divide em 2 momentos, né? O pré e o pós. Então, o pré é que não causou prejuízo à partida porque de fato ela aconteceu e nenhum prejuízo à própria qualidade. E o pós porque posteriormente a entidade corrigiu, por mais que havia irregularidade, ela foi lá e corrigiu, buscou as bolas. Então, não exime responsabilidade de fato, mas ajuda a denotar uma baixa gravidade no que se toca à multa a ser aplicada com base no artigo 191.
Quero fazer só uma consideração também muito breve, que apesar de constar na ficha de reincidência o artigo 191, a gente não tem a informação de que se trata de uma reincidência com base no artigo 30, enfim, as obrigações da agremiação. Por isso que essa defesa pede que seja aplicada ali a pena mais branda dentro da possibilidade. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Bernardo. Doutora Caroline, passa a palavra ao excelentíssimo relator. Obrigado, excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Procuradoria, a Defesa, pelas arguições. Faço o meu voto da seguinte forma. Entendo que, de fato, a, a capitulação jurídica atribuída aos fatos ela é correta, né? Pois bem, a tipificação do artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, portanto, em questão de tipificação, entendo que foi a adequada, correta, realizada pela Procuradoria. Passo, então, à dosimetria da pena, considerando as seguintes situações. Por um lado, a agremiação teve tempo para sanar essa irregularidade, conforme o e-mail acostado aos autos, cerca de um mês. Teve esse tempo para a retirada das bolas. Né? Já era a segunda rodada da competição. Pude checar na tabela. A primeira rodada, a agremiação enfrentou a equipe do Audax, fora de casa, provavelmente utilizando as bolas oficiais, porque não encontrei nenhuma notícia dessa irregularidade sendo cometida naquela partida. Né? Há uma questão também, isso pesa contra a agremiação, que é a questão da isonomia no próprio jogo, uma vez que o outro clube não pôde utilizar dessas mesmas bolas que foi utilizada para a prática do jogo por seus treinamentos, enfim, antes da partida. A questão da avaria e dos desgastes das bolas que foram apresentadas também só pesa contra a instituição, contra a agremiação e a própria reincidência, bem mencionada pela Procuradoria. Por outro lado, apesar da isonomia e avarias das bolas, foi utilizado um modelo oficial também do ano anterior e não há registro na súmula com relação ao prejuízo técnico à partida. Né? Pois bem, partindo dessas considerações, desse sopesamento de informações do que consta nos autos, aplico a pena de R$ 2.000 à instituição, tá? Com a redução do artigo 182, a pena provisória de R$ 2.000, com a redução do 182, passo a pena definitiva de R$ 1.000, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto. Como vota, excelência? Perfeito, muito obrigado, relator. Cumprimento pelo brilhante voto. Como vota, doutor Ricardo? Parabenizando o relator, acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator e acompanho integralmente. Perfeito, eu também o acompanho e novamente cumprimento pelo brilhante voto proferido. Então fica por votação unânime, condenada a agremiação desportiva do São Paulo, como em curso no artigo 191 do CBJD, sendo aplicada a sanção de multa de R$ 2.000, gozando do benefício do artigo 182, sendo reduzido por valor de R$ 1.000, é como fica. Pois bem, passando ao próximo item da pauta, processo número 285 de 2025, passo a palavra ao Dr. Wesley Dornas de Andrade, relator do presente processo. Obrigado, senhor presidente. Processo 285 de 2025, jogo entre São José Esporte Clube, SA, e Academia Desportiva Mantiqueira Futebol Limitada, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 19 de abril de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor de 2 atletas da agremiação Mantiqueira. O primeiro, o senhor Cauê Guilherme Freire Chaves, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, pois, conforme destacado em súmula, foi substituído disciplinarmente mediante exibição do segundo cartão amarelo. Esse cometeu mais uma falta temerária. Com relação ao infrator Lucas Miguel dos Santos Lima, também denunciado por incurso no artigo, denunciado por incurso no artigo 254-A do CBJD, pois, conforme relato do árbitro da partida, foi substituído disciplinarmente por ter desferido um soco nas costas do seu adversário. Ambos os atletas são primários e a prova de vídeo juntada aos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado. Podemos ver o vídeo, João? Isso, aos 41 minutos, né?
Satisfeito. Doutor Bernardo, há alguma outra prova a ser produzida? Sem provas, essas são as únicas. Perfeito. Passo então a palavra à doutora Carolina pela Procuradoria de Justiça Desportiva. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Bernardo. Obrigado, presidente. E vou começar a defesa em relação ao atleta Cauê, que é o primeiro lance. Essa defesa entende que não há possibilidade de se reconhecer essa jogada como uma jogada violenta, porque não houve a natureza com que o atleta ele se dirige à bola e ao próprio adversário não foi violenta por si só. Ele acaba tentando atingir a bola, chega atrasado, atinge o adversário, mas não com travas, não com qualquer aspecto de violência em si, por isso que essa defesa entende que o melhor a se aplicar nesse caso seria o artigo 250, e ainda assim passível por uma reversão em advertência, dada a ausência de gravidade. O atleta adversário ele permanece caído por algum momento, mas logo na sequência se levanta, segue normalmente na partida, né, e não trouxe nenhum prejuízo em relação a isso, e considerando sobretudo a ausência de reincidentes e que o atleta, no caso Cauê, ele é amador por anotação de súmula, justificaria uma punição de advertência tão somente com base no artigo 250. Em relação ao atleta Lucas Miguel, do vídeo a gente pôde ver que houve um enrosco entre ele e o atleta adversário, e quando eles estão ali se levantando, há inclusive um choque até mesmo com outros atletas junto. Então, essa defesa sustenta que não houve uma agressão que é efetivada em si. Por mais que eles passaram ali e se enroscaram, e isso possa ser visto como uma atitude antiética no que diz respeito ao próprio jogo e aos atos que se espera dos atletas em partida, não houve uma agressão que se efetivou a ponto de caracterizar a aplicação do artigo 254A no presente caso, por isso que essa defesa pede a desclassificação para o 258 e sendo aplicada a pena mínima, também ressaltando que neste caso
o atleta também é amador e também não possui reincidentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao doutor Wesley, relator, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo, doutor Bernardo, pela defesa apresentada. Vou iniciar com o denunciado Cauê Guilherme Freire Chaves, da equipe da Mantiqueira. Acho que o vídeo ali ele é bem claro da situação, não vejo nenhuma jogada temerária. Pelo que, já de acordo com o entendimento dessa primeira comissão, jogada de segundo cartão amarelo, nenhum uso de força excessiva. Meu voto é pela condenação no artigo 250, com a substituição da pena por pena em uma partida, substituindo por advertência. Já em relação ao atleta Lucas Miguel dos Santos, o vídeo, ele, na verdade, me parece que ele consegue infirmar bem o relato da súmula, porque a súmula ela relata que o atleta desferiu um soco nas costas do atleta da equipe adversária. E em nenhum momento ali foi possível verificar esse soco, até porque se houvesse um soco nas costas de algum atleta, a confusão ali dificilmente seria encerrada. Por esse motivo, e tendo em vista a capitulação apresentada, meu voto é pela absolvição do atleta. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Passo a palavra ao doutor Caio, como que vota? Boa tarde, doutor Breno. Obrigado pela condução. Somente gostaria de cumprimentar tanto a Procuradoria quanto a Defesa pelas exposições, especialmente também o doutor Wesley pelo brilhante voto, que eu acompanho integralmente. Quanto ao senhor Cauê, pela desclassificação 250 e também pela absolvição do senhor Lucas Miguel. Como voto? Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Ricardo, como vota? Parabenizando a Procuradoria, a Defesa e o brilhante voto do relator, saudando a doutora Paula e o João, que não fiz no primeiro momento, me perdoem. Presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo. Adianto que acompanho integralmente o brilhante voto do excelentíssimo doutor Wesley. Cumprimento aqui pela precisão da tipificação das condutas e análise jurídica do presente caso. Então fica por votação unânime desclassificada a conduta do senhor Cauê do artigo 254 para o artigo 250 do CBJD, com suspensão de uma partida, convertendo-se em advertência. Em relação ao senhor Lucas Miguel dos Santos Lima da Mantiqueira, fica absolvido por votação unânime. Passando agora ao terceiro item da pauta, processo número 286 de 2025. Passo a palavra ao Dr. Ricardo Pedroso Estela, quem tem a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Jogo Esporte Clube Terceira Milênio SAF, Esporte Clube Santo André Paulista, Sub-15, realizado sábado, dia 19 de abril. A douta Procuradoria Desportiva apresenta a denúncia em face de Miguel Vicente Santana, de Melo, da equipe de Santo André, como em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, pois conta do relato do árbitro que este desferiu um soco nas costas de seu adversário, número 11, William Oliveira de Santana, o qual não precisou de atendimento médico. Então consta ali, não for apresentada a defesa denunciada. É o relato, presidente. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Bernardo, tem alguma prova a ser produzida pelo Tem Ricardo? provas, presidente. Então, nesse sentido, eu passo a palavra à doutora Carolina. Procuradoria segue, nós temos a denúncia. Muito obrigado, doutora Carolina. E com a palavra, doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Infelizmente, nesse caso, não foi possível encontrar uma gravação da partida, de modo que a gente fica preso à anotação de súmula. E essa defesa, então, destaca que, numa situação onde você realiza um soco em alguém e essa pessoa não precisa de atendimento médico, você pode também retomar algo muito semelhante ao que aconteceu no jogo passado, onde talvez fora da disputa de bola, ambos os atletas eles acabam entrando num embate, mas isso não trouxe qualquer prejuízo para o atleta adversário, o que demonstra uma baixa gravidade também do ato em si. Esse atleta não possui reincidentes e é amador por anotação de súmula, então essa defesa pede a aplicação do 182 e que seja levada em consideração também a menor punição possível. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Bernardo, com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Parabenizo o esforço da defesa, em que pese o esforço da defesa, não há elementos aqui que possam infirmar a presunção de veracidade da súmula, onde, por menor que seja a gravidade, trata-se de uma agressão. Desferiu um soco e aqui não há defesa, né?
a gente tem o 254, a suspensão de 4 a 12 partidas. Nesse cenário, sim, leva em conta o artigo 182. Então, eu entendo que a punição, a sanção que eu proponho, a resolução que eu proponho, presidente, é a sanção de 2 jogos de suspensão. Já com benefício do artigo 182. Do 82. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Caio, passa a palavra. Vossa Excelência, inicialmente gostaria de cumprimentar tanto a Procuradoria quanto a Defesa, o relator pelo brilhante voto. Entendo também ao caso de acompanhar o voto proferido, especialmente em virtude da descrição objetiva constante na denúncia, né? O que temos até então é somente o relato do que há em súmula e o próprio tipo não prevê nenhuma ocorrência de dano para a classificação no 25A, parágrafo 1º, inciso 1, né? Basta somente esse desferimento de soco de forma contundente. Aparentemente é o que de fato ocorreu, porque não há nenhum indício que infirme o que consta em súmula. É assim como eu voto, de acordo com o relator, excelência. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator e acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Wesley. Cumprimento o relator pelo brilhante voto proferido, a qual adiro integralmente. Então fica condenado o senhor Miguel Vicente Santana de Melo, do Santo André, como em curso no artigo 254A do CBJD, suspenso por 2 partidas, já com benefício do artigo 182, por votação unânime. Pois bem, passando ao próximo item da pauta, processo número 288 de 2025, a quem tem a honra de passar a palavra o Dr. Caio César Tomioto Mendes, relator do caso. Boa tarde, excelência. Vamos lá, o processo 288 de 2025. Esse é um caso em que a Procuradoria denuncia a agremiação Votorati Futebol Clube, como em curso no artigo 191, inciso 3, do CBJD, por não ter providenciado a placa de substituição para a realização da partida, que ocorreu na data de 19 de abril, data de 19 de abril, e, portanto, estaria em curso no artigo 191, inciso 3, no lado com o artigo 30 do Regulamento da Competição, inciso 9. Registro que não há registro de reincidência com relação à instituição, com relação à agremiação, e esse é o relato do caso, excelência. Muito obrigado, doutor Caio. Indago a defesa se há alguma prova a ser produzida no presente caso. Sem provas, presidente. Perfeito. Passa a palavra à doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado, doutora Caroline. Passa a palavra ao doutor Bernardo. Essa defesa também, dada até a ausência de provas, de maneira muito breve, pede somente a aplicação do artigo 182 no momento da dosimetria da pena, até porque, por mais, na verdade, que se trate de uma agremiação, o artigo estende às competições que congreguem, né, atletas exclusivamente não profissionais. Na verdade, essa defesa entende que o fato de, por natureza de regulamento ser uma competição não profissional, isso já seria motivo para incidir. Mas já tive já tentei algumas defesas em que auditores tinham uma perspectiva um pouco diferente de que, se, por exemplo, num sub-17 havia a possibilidade, ao menos, de ter atletas profissionais, isso poderia afastar. Neste caso, a gente está falando de um atleta sub-15, da competição sub-15, ou seja, a impossibilidade por lei de haver contratos de trabalho, por isso que essa defesa pede, então, a aplicação do 82 também para a agremiação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Passa a palavra ao doutor Caio para proferir seu voto. Muito obrigado, excelência. Parabenizo a Procuradoria e a Defesa pelas exposições. Entendo que, de fato, a tipificação do artigo 191, inciso 3, do CBJD, tá? Assim como a infringência ao regulamento específico da competição. O relato da súmula é bem objetivo com relação à falta da placa de substituição necessária para a ocorrência da partida. Portanto, entendo como tipificada a conduta da agremiação. Para a dosimetria de pena, reconheço que a agremiação não é reincidente, não há mais nada que conste em súmula que possa macular a própria instituição, a própria agremiação, não é grave, a capacidade econômica também deve ser considerada. Então, portanto, entendo que não há óbices para aplicação da pena no mínimo. Eu encontrei um julgamento da segunda comissão, ocorrido em 22/4 deste ano, um jogo entre Ecos, SAF e Sociedade Esportiva Palmeiras, onde uma pena de multa foi aplicada ali de R$ 500 por conta de falta de placa. Tá? Mas eu entendo aqui, pela minha convicção, e eu levo a consideração de Vossa Excelência também, que a reprimenda mais adequada e necessária para aplicação aqui
a equipe Votorati Futebol Clube é no mínimo, tá? De R$ 100, com a redução dos 182, descendo ao patamar definitivo de R$ 50. É assim como voto, excelência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio. Passo a palavra ao doutor Ricardo, como vota? Voto com o relator, presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo voto. No entanto, eu ouso divergir em estrita observância à tabela já pré-estabelecida deste tribunal, que para a categoria em questão, sub-15 a infração artigo 191, ficou estabelecido o patamar já com observância do 182, e considerando também ser agremiação primária, em R$ 200. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Peço a palavra, presidente, para aderir à A divergência? divergência. Perfeito. Então, doutor Wesley e doutor Ricardo com R$ 200. Cumprimento o relator pelo brilhante voto proferido, mas peço vênias também para acompanhar a divergência na aplicação da sanção, considerando o disposto já na tabela do CBJD. Então, fica, por maioria de votos, vencido o excelentíssimo relator doutor Caio, como condenada a equipe do Votorati Futebol Clube, como em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, sendo aplicada a sanção de multa de R$ 200, já com observância do artigo 182 do CBJD. Passo a palavra ao próximo item da pauta, processo número 289 de 2025, de relatoria do Dr. Ricardo Pedro Estela. Quem tem a honra de passar a palavra? Obrigado, senhor presidente. Jogo Clube Atlético Assissense contra Araçatuba Futebol Clube, sub-17, realizado 19 de abril de 2025. Consta do relato que a douta Procuradoria apresenta denúncia face a Arthur Tavares dos Santos, como em curso no 254, parágrafo 1º, inciso 2º, da equipe Assissense, pois conta do relato árbitro que este teve atitude temerária ao acertar um carrinho com força média na canela do jogador número 4, João Gabriel Pérez da Silva, de Araçatuba. Existe prova de vídeo, presidente. Perfeito, muito obrigado. João, pode soltar o vídeo, por gentileza? Doutor Caio satisfeito? Doutor Wesley satisfeito? Doutora Caroline? Doutor Bernardo? Satisfeito. Pois bem, então. Não havendo mais provas a serem produzidas, passo a palavra à douta Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Caroline. Passo a palavra à defesa. Obrigado, presidente. Diferente de um caso anterior que tratamos antes, em que havia a possibilidade de se desclassificar em razão de uma ausência de violência, neste caso aqui a defesa entende que, por se tratar de uma falta de jogo, não há elementos para a gente caracterizar aqui uma infração disciplinar. Explica por quê. O atleta, ele dá o bote num atleta que iria receber a bola, e nesse momento a bola já se destina para outro atleta. Ele está de costas. Ele se vira rapidamente porque ele sabe que a bola vai sobrar aqui. E ele se vira já fazendo o movimento de chutar a bola. E o atleta adversário mais rápido só dá aquele toquezinho para adiantar a bola e seguir correndo, e o atleta denunciado acerta ao invés de acertar a bola. Foi falta, sem dúvida, mas não foi uma infração disciplinar porque não estão presentes aqui quaisquer elementos que tipificam as infrações disciplinares, seja, por exemplo, o 250, que fala numa hostilidade. Não foi hostilidade, foi uma jogada normal. Como também não há violência para caracterizar o artigo 254. Por isso que essa defesa pede a absolvição do atleta, mas de forma subsidiária, não sendo esse o entendimento dos doutores, seja levado em consideração que o atleta é amador e não possui reincidentes. E aí, neste caso, uma desclassificação seria mais adequada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao doutor Ricardo para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu costumo desqualificar, em casos semelhantes, não iguais,
pro 250. Mas, embora novamente o grande esforço da defesa, o qual eu reconheço, porém nesse caso eu não vou desqualificar para o 250, porque eu entendo que nós temos existe atuação temerária ou imprudente, como bem qualificado pela Procuradoria. Foi imprudente, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Não houve a intenção de causar o dano, mas teve uma jogada bem violenta, bem forte ali. O que corrobora um pouco, que melhora a situação, aqui nós estamos falando dele, não há notícia se voltou ou não, precisou de atendimento, mas no seguir do vídeo você observa que o jogador se levanta e continua na partida. Portanto, também considerando que trata-se de jogador sem nenhum antecedente, amador, primário, então converto a pena de suspensão de advertência, presidente. Só para ver se eu entendi, então. Na verdade, fica no 254 com aplicação de advertência. Maravilha. Muito obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao doutor Caio para proferir seu voto. Senhor Excelência, doutor Breno, obrigado pela palavra. Gostaria de cumprimentar a Procuradoria, a Defesa, pelo trabalho. Eu acompanho integralmente o brilhante voto do relator. Obrigado. Obrigado, doutor Caio. Passo a palavra ao doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator e acompanho integralmente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Eu faria uma ressalva de fundamentação aqui, mas, na verdade, o efeito prático seria o mesmo. Então, me curvando ao que, de fato, decidiu o colegiado, adiro integralmente ao voto do relator. Então, fica decidido por votação unânime como condenado o senhor Arthur Tavares dos Santos, como incurso no artigo 254 CBJD, sendo aplicada a sanção de advertência. Passo ao próximo item de pauta, também de relatoria do Dr. Ricardo Pedroso Stella, processo número 290 de 2025, a quem passo a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. 290, Clube Vital, Academia de Futebol SAF e Futebol Clube SCA Brasil, Paulista Sub-17, realizado também em 19 de abril de 2025. A doutora Procuradoria de Justiça apresenta denúncia em face de João Vitor Ferreira como incurso no 254A da equipe Clube Vidal, pois consta do relato do árbitro que o atleta João Vitor Figueiredo Ferreira foi expulso mediante exibição de segundo cartão amarelo por ter empurrado seu adversário fora da disputa de jogo com a partida paralisada. Também consta denunciado Paulo Jimenez Paiva, a Procuradoria apresenta denúncia como incurso no 250 da equipe SCA Brasil por conta do relato do árbitro, que este foi expulso mediante exibição também de segundo amarelo, eis que calçou seu adversário de número 15 na disputa de bola de maneira temerária. Existe defesa de ambos atletas e prova de vídeo. Perfeito. Podemos ver primeiro, então, o vídeo apresentado? Bom, se o link foi removido, o ônus da prova é da defesa. Indago o relator que posso passar a palavra à Procuradoria. Doutora Caroline, por gentileza. Estava lá, eu assisti. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Passo a palavra, então, ao doutor Ricardo para o resumo das defesas escritas e, na sequência, já proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao atleta João Vitor Figueiredo, apresentação da defesa, apresento o vídeo que não está mais disponível, como bem colocado pela vossa presidência, incumbe o ônus a quem peticiona. Pede a absolvição por não se tratar de jogada violenta, em caso não seja, em pedido subsidiário, para desconsideração do 254 para o 250, e também pela primariedade e aplicação do 180, para que seja, então, convertida em advertência a punição. Já a defesa do Paulo Jimenez Paiva diz que foi um lance normal, que não há violência alguma, que não há nem para como tipificar, mas pede a aplicação do 182 e também do 172 do CBJD para absolvição e, no máximo, advertência. É o resumo das defesas, presidente. Perfeito. Pode prosseguir com o voto, doutor Ricardo. Então, a gente tem o infrator foi expulso pela segunda, isso no caso do João Vitor Figueiredo Ferreira, ele foi expulso por apresentação do segundo cartão amarelo, na exibição do segundo cartão amarelo, não sendo vermelho direto, também não existem informações do adversário ter sido substituído, nem nada do que o valha,
O artigo 250, explicitamente no sentido segundo, empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa de jogo, praticar ato desleal ou hostil. Então, pede aqui a desconfiguração do 254, que entendo ser cabível no presente caso, até por ter assistido o lance também. Infelizmente, não está disponível. Constitui exemplos dessa infração, então eu peço, aqui eu dou a desqualificação do 254 para o 250, neste caso em específico, por ter visto, ali neste caso, ter visto entendido dessa forma. E a sanção entendo que deve ser convertida com a aplicação do 82 para a pena de advertência, em atenção para o segundo 250, isso no caso de João Vitor Figueiredo. Já com o benefício do 182, Já com correto? benefício do 82 para Perfeito. advertência. Perfeito. Prosseguir, por gentileza. Perfeito. O segundo caso, então, do Paulo Gimenez, aí atleta do SCA Brasil, preza, né, então, também, em consideração também com o que foi colocado, foi expulso por um segundo cartão amarelo, não por causa do lance em si, não foi nada violento, nesse caso também, nada violento, não houve atendimento, nada disso, e também trata atleta amador e primário, incidência do 182, convertida pela advertência, então somente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Caio? Vossa Excelência, quero te cumprimentar tanto a Procuradoria quanto a Defesa, especialmente o Dr. Ricardo pelo brilhante voto que eu acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez o nosso relator e acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Wesley. Gostaria de adiantar também que acompanho integralmente o relator, mas só gostaria de fazer uma ressalva aqui do caso pontual, porque, em que pese a defesa tenha o cuidado de apresentar uma defesa escrita e tenha apresentado o link, pelo menos não se desincumbiu do ônus de manter, pelo menos durante a sessão de julgamento, esse vídeo para que pudéssemos ter mais elementos. Nesse ponto, cumprimento o relator pelo zelo e pelo cuidado de ter visualizado esse lance, que pôde, inclusive, nos dar como base para a razão de decidir no presente caso. Então fica, por votação unânime, desclassificada a conduta do senhor João Vitor Figueiredo Ferreira, do Clube Vital, do artigo 254-A para o artigo 250 do CBJD, e gozando do benefício do artigo 182, fica aplicada a sanção de advertência. Por sua vez, em relação ao senhor Paulo Gimenez de Paiva, da equipe do SCA Brasil, foi condenado nos termos do artigo 250 do CBJD, gozando do benefício do artigo 182 do mesmo diploma, ficou aplicada a sanção de advertência por votação unânime. Passemos, então, ao próximo item da pauta, processo número 291 de 2025, de relatoria do Dr. Caio César Tomioto, a quem tem a honra de passar a palavra. Muito obrigado, Excelência. Esse processo número 291 de 2025 é o que a Procuradoria oferece denúncia contra o atleta Arthur Henrique de Lima Silva e contra Gandula Iago Almeida de Oliveira, por conta de ocorridos durante a partida entre Porto Futebol e 15 de Jaú, na data de 19/4, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Com relação ao senhor Arthur, foi denunciado nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por uma ação temerária ao atingir o seu adversário. Essa foi a causa do seu segundo cartão amarelo, sendo que a primeira foi uma conduta antidesportiva ao empurrar o seu adversário. A literalidade das palavras contidas na súmula demonstra que o atleta agiu em contrariedade às regras de disputa de jogo. Com relação ao senhor Iago de Almeida, denunciado nos termos do artigo 258 do CBJD, a Procuradoria imputa ele que aos 77 minutos de jogo, conforme o relato em súmula, mediante a exibição, foi exibido um cartão vermelho por ter ofendido o atleta substituto número 19 da equipe de Jaú. O senhor Iago é Gandula, da equipe Porto Futebol Clube. Esse é o relatório, Excelência. Perfeito, muito obrigado. Passo a palavra à doutora Caroline para sustentação. Tem prova a ser produzida? Pelo que eu verifiquei, não tem vídeo, não tem nada, né? Perfeito. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Passo a palavra ao doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Essa defesa, gostaria de destacar que se trata de um lance de segundo cartão amarelo, onde, pela anotação, apesar de ele ter
o árbitro ter tido o zelo também de trazer o motivo do primeiro cartão amarelo, ou o segundo, que é o que origina a sua expulsão, trata-se de uma ação temerária passível de aplicação somente de cartão amarelo. Esse é o destaque que a defesa faz, para dizer que se fosse o primeiro cartão amarelo, talvez nós nem estaríamos falando em infração disciplinar, mas de toda forma, como não há prova de vídeo ou algo nesse sentido, essa defesa destaca isso e pede, né, que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência ainda, considerando que o atleta não tem reincidentes e ele é amador, o que justificaria a aplicação do artigo 182 no presente caso. Em relação ao Iago Almeida de Oliveira, a única ponderação que essa defesa vai fazer é muito naquela linha que foi levantada inicialmente, de que, por mais que a gente esteja falando de sub-17, e o artigo 182 do CBJD ele fale que o benefício se estende às agremiações que participem de competições que congreguem exclusivamente atletas não profissionais, essa defesa entende que, pelo fato de constar no regulamento a expressa menção de que a competição ela é não profissional, justifica por si só a aplicação do 182. Inclusive, neste caso em específico, todos os atletas que constam na súmula são amadores. E aí nós não temos como fazer a análise de se no restante da competição os demais times possuem ou não algum atleta, e aí uma aplicação, afastar a aplicação do 182 no presente caso seria desproporcional considerando esses fundamentos. As pessoas que aqui estão nesse campeonato, justamente porque o regulamento diz que é um campeonato não profissional, elas estão a serviço não profissional. Porque ao entender essa defesa, dizer que por haver a possibilidade de ter profissionais, seja atletas ou não, e afastar a aplicação do 182 porque é um sub-17, por exemplo, e haveria a possibilidade, você traz para a discussão possibilidades a mais que são perigosas. Por exemplo, se a gente considerar que nesse presente caso aqui pudesse haver a aplicação do 182 deveria ser afastada porque tem a possibilidade de participarem atletas não profissionais, você poderia, por exemplo, aplicar multa para um atleta, mesmo que ele fosse amador, porque a competição não congrega exclusivamente atletas amadores. E eu tenho certeza que o CBJD não intenta, numa situação como essa, aplicar penas de multa a atletas ou até mesmo a pessoas que estão ali trabalhando fora do âmbito campo, assim digamos. Por isso que essa defesa pede que, por mais que seja um sub-17, por mais que haja no sub-17 a possibilidade de congregar atletas, atletas profissionais, no presente caso, deve ser aplicado o artigo 182 também em relação ao segundo denunciado, Iago Almeida de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao doutor Caio César para proferir seu voto. Por excelência, inicialmente gostaria de cumprimentar tanto a Procuradoria quanto a Defesa pelas exposições, nos servem muito para compreender o caso e entender cada ponto de vista. Pois bem, eu entendo inicialmente com relação ao senhor Arthur Henrique de Lima Silva, pelo que consta em súmula e o que há em denúncia, que há caracterização da prática imputada, prevista pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, do inciso 2 do CBJD, razão pela qual eu lhe aplico a pena mínima de um jogo, tá? Considerando já a redução dos 182 e a converto em advertência para o senhor Arthur. Com relação ao senhor Iago, imputado, indicado como Gandula, tendo que houve uma confusão no momento de jogo, né? Parece que em algum momento no momento após essa confusão, ele foi chamado de verme, enfim, no momento de comemoração, houve essa ofensa ao atleta da equipe adversário, em seguida houve esse xingamento chamando ele de verme, conforme que consta na súmula. Primeiro momento 32 minutos, o segundo ao 37, aos 39. Portanto, entendo que foi caracterizada a conduta prevista pelo artigo 258 do CBJD, nos termos da denúncia, razão pela qual aplica a suspensão de 15 dias com a redução do artigo 182, reduzidas aos 7 dias de suspensão. É assim como voto, excelência. Perfeito, muito obrigado, doutor Caio. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Passo a palavra agora ao doutor Ricardo para proferir seu voto.
Obrigado, presidente. Parabenizo mais uma vez a Procuradoria, a combativa defesa. Só uma dúvida ao doutor relator, doutor Caio. Você aplicou, então, o 182 também ao Gandula, correto? Perfeito. Acompanhe, então. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator, inclusive pela análise detida dos autos, pela extração do que estava pelo diretor da partida, né? A questão do verme, e acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Wesley. Cumprimento os oradores pelo uso da palavra e cumprimento também o excelentíssimo relator pelo brilhante voto. Gostaria só de fazer um adendo aqui, em razão da combativa defesa, doutor Bernardo, e cumprimentando especificamente pelas razões apresentadas aqui oralmente, tenho por mim, e estava verificando com o doutor Ricardo aqui, que o parágrafo 2º do artigo 182, ele é um bom exemplo desse fundamento que o doutor mencionou, que ele dispõe que a redução que se refere no artigo também se aplica a qualquer pessoa natural que cometer a infração relativa à competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Claro que o Dr. Bernardo mencionou essa possibilidade de haver ou não, em tese, atletas profissionais, como, entre outros, membros da comissão técnica, dirigentes e árbitros. Me parece aqui que a mens legis, né, como gostam os doutrinadores de dizer, a finalidade da norma é não limitar a aplicação e o benefício do artigo 182 apenas então somente aos atletas envolvidos e as respectivas agremiações partidárias que congreguem atletas amadores. O ponto aqui, me parece ser um rol exemplificativo do parágrafo 2º, é que qualquer pessoa, dentre elas o Gandula, faz jus ao referido benefício. Em que pese o Gandula seja um profissional e não seja um amador, me parece que a análise sistemática e teleológica da norma vai nesse sentido. Então, apenas com esse reforço de fundamentação do brilhante voto proferido pelo excelentíssimo relator, eu acompanho integralmente. Então fica condenado o senhor Arthur Henrique de Lima Silva, como em curso no artigo 254 do CBJD, a suspensão de uma partida, gozando do benefício do artigo 182, convertida em advertência. Por sua vez, em relação ao Gandula, senhor Iago Almeida de Oliveira, fica condenado como em curso no artigo 258 do CBJD, também gozando do benefício do artigo, a sanção de 15 dias, melhor dizendo, e gozando do benefício do artigo 182, reduzido pela metade, 7 dias por votação unânime. Passo a palavra agora ao Dr. Wesley, relator do processo 292 de 2025. Obrigado, senhor presidente. Processo 292 de 2025, jogo entre Tanabi e Clube Atlético Votuporanguense pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 19 de abril de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Mário Clemente da Mota, massagista da equipe Tanabi Esporte Clube, que foi expulso por discordar das decisões da arbitragem proferente as seguintes palavras, abro aspas, não foi falta, porra, apita isso direito, caralho, fecha aspas. Quando então, após a saída do mesmo para o vestiário, se dirigiu ao quarto árbitro dizendo as seguintes palavras, abro aspas, já vou sair, seu palhaço, fecha aspas. Ressalto que não há condenação anterior, o denunciado é primário. Também não há defesa nos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Não há provas a serem produzidas nesse caso, correto? Dados os autos. Não. Sindicato não. Perfeito. Passo a palavra então à doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina e doutor Bernardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Confesso que quando eu peguei esse caso para analisar e trabalhar na defesa, quando eu li a primeira parte da súmula, eu olhei e pensei, tá, mas ele reclamou só, não tem infração disciplinar, daí eu fui lendo e daí a segunda parte ali me complica um pouco, né? Porque se ele tivesse só ficado quieto, nós não estaríamos falando em infração disciplinar. Fato é que esse caso caminha ali numa linha tênue entre a reclamação que extrapola pela menção, acredito, da palavra palhaço, eu já vou sair, mas essa defesa destaca que não é um ato reiterado do denunciado, ele não tem reincidências, e também a competição amadora justificaria a diminuição da pena, por isso que pede a aplicação do 182 também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Doutor Wesley, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a douta Procuradoria, bem como o doutor Bernardo, pela transparência aí na argumentação. Eu vejo aqui da mesma forma o doutor Bernardo, porque eu entendo que reclamar faz parte do futebol. A gente tem que tomar cuidado quando ultrapassa o limite do razoável. Também levando em conta que a gente está falando de uma competição
que em sua maioria, como bem colocado pelo Dr. Bernardo, trata-se de atletas amadores, muitos menores, aliás, menores, né? O que também ensejaria aí uma reprimenda maior para um membro de comissão técnica. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do senhor Mário Clemente da Mota, por incurso no artigo 252, parágrafo 2º, inciso 2, a 2 partidas de suspensão, com benefício de 182 a 1 partida de suspensão. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Doutor Caio, como vota? Vossa Excelência, de parabenizar a Procuradoria, a Defesa pelas exposições, especialmente o Dr. Wesley pelo brilhante voto, que eu também acompanho integralmente com o seguinte destaque: a valoração que foi feita com relação ao exemplo que deve ser realizado pelos membros de comissão, né? Especialmente num caso como esse, de competição de base, deve ser sempre analisado aqui pelo nosso tribunal. E é assim como voto, Excelência. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Ricardo, como vota? Um brilhante voto do relator, presidente. Perfeito, muito obrigado. Eu também acompanho integralmente o voto do excelentíssimo relator, cumprimentando novamente. Então fica condenado o senhor Mário Clemente da Mota, como em curso no artigo 258 do CBJD, sendo aplicada a sanção de 2 partidas, como faz jus ao benefício do artigo 182, reduz a 1 partida por votação unânime. Passo agora ao próximo item da pauta, processo número 293 de 2025, de relatoria do Dr. Caio, a quem tem a honra de passar a palavra. Boa tarde, Excelência. Processo 293, 2025, é o que a Procuradoria denuncia tanto a agremiação Batatais Futebol Clube quanto a Associação Desportiva Guarulhos, como incursas no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A primeira, Associação Batatais, pelo atraso de 4 minutos, conforme o descrito em súmula, no retorno para o segundo tempo da partida. E a segunda, agremiação Guarulhos, pelo atraso de 3 minutos no retorno para a partida. Conforme consta em súmula, mandante, a equipe Batatais, foi responsável por esse atraso de 4 minutos, a visitante por 3 minutos, sendo que o total, no início que foi o atraso computado para o reinício da partida foi de 5 minutos, conforme consta na própria denúncia. A agremiação Associação Desportiva Guarulhos é reincidente nos termos do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, Excelência. Esse é o relatório. Perfeito, muito obrigado, Dr. Caio. Verifiquei que não há provas nos autos, ainda que se há alguma outra a ser produzida. Passo a palavra então à doutora Carolina para a exposição. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos das denúncias. Obrigado, doutora Carolina. Doutor Bernardo. E a defesa pede a aplicação da tabela, presidente. Muito obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao doutor Caio. Vossa Excelência, Procuradoria, Defesa. Bom, analisando e considerando a presunção de veracidade da súmula, há de se considerar que o atraso do mandante de 4 minutos e o atraso do visitante de 3 minutos, de fato, foram causas para a ocorrência do atraso no reinício da partida, né? Embora a súmula mencione os 5 minutos como um atraso para o reinício da partida, entendo, e aí eu coloco também a análise de Vossas Excelências, que só há de ser computado como causa o atraso de 4 minutos pela agremiação Batatais e o de 3 minutos pelo visitante. Esse excedente de 1 minuto que consta pela súmula ocorreu por alguma outra circunstância, por alguma outra causa, alguma outra ação que, salvo engano, a gente não consegue detalhar aqui pelos autos. Então, partindo dessa análise de tipificação, entendo que de fato é o caso de aplicação da reprimenda em virtude do cometimento da infração descrita no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, com relação à equipe Batatais, é uma competição sub-23, tá, Excelência? Com relação à equipe Batatais, não é reincidente, a súmula informou esses 4 minutos, utilizo a tabela para multiplicar os R$ 500 por 4, chegando à pena definitiva de R$ 2.000, dado caso esses 4 minutos de atraso. Com relação à agremiação Associação Desportiva Guarulhos, a súmula informou que esse atraso foi de 3 minutos, como há uma descrição na denúncia, portanto, se deu causa ao atraso de 3 minutos, utilizo como tabela referencial o valor de R$ 500 multiplicado por 3, chegaria aos 1.500, mais a reincidência, elevando ao patamar a pena definitiva de R$ 3.000. É assim como voto, Excelências.
Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio, pelo brilhante voto. Como voto, doutor Ricardo? Integralmente com o relator, presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Passa a palavra ao doutor Wesley. Como imputar ou dividir esse atraso ocasionado no total a cada um, independente se um atrasou mais ou menos, mas existem questões protocolares a serem seguidas. Como os dois atrasaram, o entendimento já esposado nessa comissão é, independente da quantidade de atraso para a entrada em campo, o resultado final é com causa às duas equipes. Por esse motivo, ouso divergir do voto do ilustre relator para condenar a equipe do Batatais, que é reincidente, por 5 minutos de atraso a R$ 500 por minuto, fazendo R$ 2.500, pela reincidência a R$ 5.000, e a equipe do Guarulhos por os mesmos 5 minutos, R$ 2.500. É como voto, senhor presidente. Só me corrija se eu estiver errado, doutor Wesley. Acho que a equipe do Guarulhos, que é reincidente, na verdade, e a do Batatais não é reincidente. Então seria 5.000 para a equipe do Guarulhos e 5. Perfeito, obrigado pela correção, é isso mesmo. Então, só inverter aqui. Perfeito. Cumprimento o nobre relator e o voto do Dr. Wesley também. Peço vênias a divergência aqui para acompanhar integralmente e entendo de fato. Já tivemos essa discussão em alguns outros momentos, em que pese com certa frequência revisitemos esse assunto. Eu entendo que, no caso específico, ainda que o atraso efetivo tenha sido de 5 minutos, não temos elementos para entender, para pelo menos concluir aqui de fato que o atraso de 3 minutos do visitante ensejou outros 2 minutos do atraso da partida, ou que a entrada do mandante atrasada em 4 minutos ensejou mais 1 minuto de outras providências a serem tomadas. E havendo essa impossibilidade por ausência de informações aqui, me parece que a sanção deve ser limitada, pelo menos no meu entendimento, ao que de fato deixou de cumprir cada agremiação desportiva. Então, nesse sentido, pedindo vênias à divergência, acompanho integralmente o voto do relator. Então, por maioria de votos vencido do Dr. Wesley, fica ambas as agremiações esportivas condenadas como incursas no artigo 206 do CBJD, por 3 minutos aplicando a sanção de R$ 1.500 e considerando a reincidência, majorando para R$ 3.000 a equipe do AD Guarulhos, e por sua vez, pelo atraso de 4 minutos da equipe do Batatais, com a multa de R$ 2.000 no valor total, por maioria de votos. Perfeito. Passemos agora ao item 10 da pauta, processo 294 de 2025, de relatoria do Dr. Ricardo Pedro Estrela. Quem passa a palavra? Obrigado, senhor presidente. Jogo União Suzano Atlético Clube contra Esporte Clube União Suzano SAF, Paulista Sub-17, realizado 19 de abril de 2025. Com douta Procuradoria, apresenta denúncia em face à agremiação União Suzano Atlético Clube, como incurso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, pois consta do relato do árbitro que a agremiação União Suzano Atlético Clube, ora mandante, não disponibilizou à equipe de arbitragem a placa de substituição, então ferindo assim o artigo 30 do regulamento específico da competição, bem como o artigo 191, inciso 3º do CBJD. É o relatório, presidente. Muito obrigado. Observei que não há provas nos autos. Alguma outra prova a ser produzida? Não havendo provas a ser produzida, passo a palavra à Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Apenas gostaria de enfatizar que a agremiação em questão ela é reincidente, especificamente no artigo 191, 6 vezes. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina. Doutor Bernardo. E a defesa também vai ficar restrita a essa questão de reincidência, presidente, porque a defesa gostaria de ponderar uma situação no seguinte sentido. Se trata de regulamento específico de competição, ou seja, o regulamento da competição de 2025. A infração disciplinar que isso acarreta é o 191.3. Na temporada de 2025, a agremiação ela ainda não respondeu por nenhum descumprimento de regulamento na Justiça Desportiva. Razão pela qual pede que seja levado em consideração a temporada vigente, por entender que o regulamento é o regulamento dessa competição 2025. É o que pede só. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao doutor Ricardo para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Toda vez que eu acho que já tinha estava tudo coberto aqui, a defesa traz alguma coisa para pensar mais. Mas, não obstante, doutor, pelo seu esforço novamente, que parabenizo, mas no Axi é um impeditivo não disponibilizar uma placa de substituição, é uma infração, está prevista também, muito embora nós tenhamos ali o artigo 30 do regulamento específico, porém, o mais absorve o menos. Então, nós temos no CBJD lá o artigo 191, a reincidência específica, só que também discordando um pouco da procuradoria específica no inciso do artigo 191, são 4 vezes aqui no inciso terceiro. Aqui a gente discute o 91, inciso, eu entendo que tem que ser não só pelo 191, mas pela reincidência específica do inciso. Porém, aqui não há que se falar que mesmo no período de um ano, se considerarmos nesse período dentro de um ano, ele já conseguiu ter as infrações do artigo 191 aqui bem consolidadas, que aqui mostra uma conduta reiterada, né? Mesmo considerando o período de um ano, ainda que a competição tenha começado em 2025, essa seja a segunda punição aí específica do artigo 191. Entendo então que pela aplicação, que eu sugiro como resolução, presidente, é a aplicação de multa no patamar de R$ 400, aplicando 182 para R$ 200. É como eu voto, presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao doutor Caio como voto. Boa tarde, senhor presidente. Inicialmente, cumprimentar a Procuradoria, a Defesa, brilhante relatório proferido pelo doutor Ricardo. Em relação à questão suscitada pela defesa, entendo que, de fato, é um bom argumento, mas me parece que o CBJD, quando ele prevê esse regulamento geral ou especial de competição, é como se fosse aquela questão de lei penal em branco que a gente usa para o direito penal, né? Preenchido por uma norma de hierarquia diferente, seja administrativa, seja o que for. O fato é, se há uma condenação pelo artigo 191, inciso 3 do CBJD, nesse período dentro de um ano, independentemente de qual for o regulamento geral ou específico foi descumprido naquele momento anterior, embora seja de ano distinto, me parece que a infração ao artigo 191, inciso 3, não deixa de existir por conta do regulamento dessa norma hierárquica de valor inferior, vamos dizer assim, ter sido alterada. A infração do artigo 191, inciso 3 permanece, portanto eu voto com o relator, integralmente, excelência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Wesley como vota. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator, bem do Dr. Caio como na exposição, e acompanho integralmente. Muito obrigado, doutor Wesley. Cumprimento o excelentíssimo relator, o brilhante voto também proferido pelo doutor Caio e doutor Wesley aqui, e adiro integralmente. Então, fica, nos termos do artigo 191, inciso 3º, cumulado com o artigo 182 do CBJD, aplicada a sanção de R$ 200 à equipe da agremiação Suzano, por votação unânime. Passo, então, ao item 12 da pauta, processo número 296 de 2025, de relatoria do Dr. Wesley, a quem tem a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 296 de 2025, União Mogi das Cruzes Futebol Clube contra a Associação Atlética Flamengo pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 19 de abril de 2025. A outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Silas Rafael da Silva Santana, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, pois, conforme o relato da súmula, o atleta foi substituído disciplinarmente mediante exibição de segundo cartão amarelo, eis que calçou seu adversário de forma temerária, na disputa da bola. O atleta é primário e não há defesa nos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Indago as partes se há alguma prova a ser produzida. Prova, Não, presidente. não havendo prova a ser produzida, passo a palavra ao doutor Carolina. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue os termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina, e passo a palavra à defesa. Obrigado, presidente. Destacar novamente, dada a ausência de vídeo nessa partida, se trata de segundo cartão amarelo, sem notícia de uma gravidade maior através da própria anotação de súmula. O atleta não é reincidente e também é amador por anotação de súmula, razão pela qual justificaria a conversão da punição em advertência ou ao menos no patamar mínimo. Obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Wesley com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, não há elementos aqui que possam infirmar o relato da súmula, pelo que meu voto é pela condenação do atleta
nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, no entanto, levando em consideração a primariedade, bem como a categoria em comento, eu substituo a pena por advertência. Como voto, senhor presidente? Perfeito, muito obrigado, doutor Wesley. Passa a palavra ao doutor Caio. Excelência, acompanha integralmente o voto do relator. Perfeito, doutor Ricardo, como vota? Parabenizando novamente o relator, integralmente acompanho. Perfeito. Cumprimento também os nobres pares e o excelentíssimo relator pelo brilhante voto. Acompanho integralmente. Então, fica condenado o senhor Silas Rafael da Silva Santana, do União Mogi, como em curso no artigo 254 do parágrafo 1º do CBJD, gozando do benefício do artigo 182, a sanção de advertência. Por votação unânime, não havendo mais processo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado à presença de todos.